Olá, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas dicas preciosas sobre a ferramenta de texto. Dicas assim que para quem já é avançado talvez já conheça todas elas, mas para quem é iniciante eu tenho certeza que faz total diferença, porque eu lembro quando eu comecei algumas coisas que acontecia com essa ferramenta que eu pensava, meu Deus do céu, tô lascado agora. E são coisas bem simples e umas dicas até que auxilia até na produção do seu esquema de trabalho aqui. Se você já é avançado, provavelmente você já vai saber a primeira dica que eu vou dar aqui, que todo mundo, ou a maioria das pessoas, 90% trabalha errada com texto no Photoshop, tá? Mas eu vou mandar ela daqui a pouquinho. Se você não sabe, aguarda aí que já já eu falo. E antes de continuar, mais um recadinho, aquele recadinho de sempre. Por favor, se inscreva no canal. Em troca da sua inscrição, eu tenho um vídeo 3 vezes por semana, sempre meio-dia e 15, sobre Photoshop. Se você quer sair de um cara que é iniciante para um cara mais avançado, se você quer sair do amador para o profissional, se inscreva nesse canal que ele vai te ajudar, eu vou te ajudar a dominar o Photoshop. Então, vamos lá para o vídeo. A primeira dica que eu quero dar para vocês nem é sobre a ferramenta texto do Photoshop, mas como as pessoas trabalham com fontes no sistema operacional. Geralmente as pessoas instalem a fonte diretamente no sistema operacional, o que é de uma certa forma errado, porque isso deixa o seu computador meio lento. E qual o jeito mais correto e mais recomendado para fazer isso? É você ter um gerenciador de fonte. Eu tenho aqui o FontBase, ele é um gerenciador de fonte gratuito, muito bom e serve perfeitamente para o nosso propósito. Lembrando que você não instala a fonte no Photoshop, no Illustrator, no InDesign, você instala a fonte no sistema operacional, aqui no caso meu é o Windows, tá? E o que esse programa aqui faz? Ele instala a fonte temporariamente, falando de uma forma bem simples para você compreender. Então ele não pesa isso no sistema operacional e deixa as coisas aqui um pouco mais leve. Outra coisa interessante é que é o seguinte, algumas pessoas vão fazer algum trabalho. Então, por exemplo, eu tenho esse texto aqui e aí eu falei assim, poxa, eu queria uma fonte um pouco mais divertida. Então a pessoa vai clicar aqui na fonte, aí seta para baixo até ela achar a fonte que ela quer. Agora você imagina que, por exemplo, eu tenho poucas fontes instaladas porque, mais uma dica de quem já trabalha há muito tempo, ter 30 mil, 50 mil, 70 mil fontes é um desperdício de trabalho, desperdício de energia. Tenha poucas fontes que eu te juro que você vai usar 5 mil, ainda acho fonte pra caramba, tá? Então 30 mil, 50 mil fontes é besteira, porque no final das contas a gente usa bem pouco. Mas isso é um conhecimento que a gente só sabe depois da gente apanhar bastante e ver que as fontes geralmente, tipo meu Vertica, uma futura da vida, você consegue resolver 80% do seu trabalho. Então vamos lá aqui voltar. E aí, você vai escolher as fontes desse jeito, clicando em seta por seta. E como eu falei, imagina aí com 5 mil fontes, que é pouco, você fazer isso aqui 5 mil vezes, né? É inviável. Então, qual o jeito mais fácil? Você criar o seu conceito e planejar antes de começar a criação. Eu quero uma fonte com estilo mais divertido. Então, eu venho aqui no meu gerenciador de fonte, eu tenho aqui uma pasta que ela chama Comic. Então, Comic, né, já lembra alguma coisa mais divertida. Eu já digitei aqui uma frase, porque eu já vejo como que essa fonte vai ficar, e aí eu posso escolher a fonte que eu mais quero. Então, no caso, eu vou querer aqui essa Growbold. Então, venho aqui, estou com o texto selecionado, venho aqui na minha aba das fontes, escolho aqui Growbold, ele apareceu aqui no outro monitor, tá? Que eu programei para isso, então vocês não estão vendo, então tá aí a fonte Growbold aqui instalada. Por exemplo, quero instalar essa fonte aqui, quero usar essa fonte, então estou usando ela, mas eu queria, aí vem mais uma dica, eu queria que essa fonte fosse toda maiúscula, então eu clico aqui nos 2T e tá tudo em maiúsculo. Se você perceber, você pode ver que está meio junto aqui, né? Eu queria essa fonte um pouco mais separado. Mais uma dica, eu vou selecionar essa fonte aqui todinha,
Com a tecla Alt pressionada, seta para a esquerda, ou se eu quiser juntar as fontes, seta para a direita. No nosso painel, essa configuração fica bem aqui, ó, em VA. Você vê que eu tenho aqui um número de 80 e eu quero reduzir esse número aqui para 0, é o padrão da fonte. Se eu quiser aumentar, eu vou colocar aqui, por exemplo, 100, ou se eu quiser diminuir, eu vou colocar aqui menos 100, ou outro número qualquer. Você pode fazer isso através de números, por exemplo, menos 150, ou pode usar esse atalho de fonte, Alt, mais seta para a esquerda e para a direita. Eu troquei a mão, você viu, né? Vamos voltar aqui também nos nossos exemplos. Vou voltar aqui para 0. Beleza, eu vou trocar essa fonte aqui só para a gente trabalhar melhor. Eu vou mudar para Arial Black mesmo. Vou colocar aqui a nossa Black bem aqui. E, bom, eu já estou aqui com os dois T's ativados, você viu que ficou maiúscula. Este T aqui, se eu ativar ele, em algumas fontes ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar a primeira letra aqui da frase com a letra maior, na verdade de cada palavra, né? Então esse P aqui ele ia ficar grande e o resto ia ficar aqui menor, não em minúsculo, menor, tá? Ainda em maiúsculo, mas menor, tá? Mas não é em todas as fontes que isso funciona. Outra coisa bem interessante, por exemplo, aqui nessa fonte, na Arial, deixa eu mudar aqui, ó, vou colocar isso aqui maiúsculo, é que tem aqui várias opções que modificam a sua fonte. Nem todas as opções estão ativas em todas as fontes, isso não é você que controla, a fonte tem que ter esse recurso. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse recurso, olha só a transformação do nosso I. Se eu deixar aqui em maiúsculo, eu vou clicar aqui e ver qual letra transforma. Ele passou do L reto para um L aqui com uma curvinha, tá? Então depende muito da fonte, se tem um recurso ou não. Se você viu alguma coisa estranha numa fonte, possivelmente alguma dessas opções aqui está ativa. Essa opção aqui, por exemplo, quando você digita F e I, o I não fica mais com a bolinha, o F fica tudo junto, o F e o I fica junto, igual está aqui na nossa miniatura. Importante aqui ainda, que eu tenho aqui algumas outras opções e tem uma aqui que eu acho bem interessante. Eu expliquei agora o Alt e seta para a esquerda e para a direita para você afastar uma letra da outra, né? Agora eu vou selecionar todas, eu vou segurar Alt e seta para cima e seta para baixo. Isso serve para você deixar as entrelinhas uma mais próxima da outra. No nosso painel, isso que eu acabei de fazer é representada por esse quadrado aqui, por essa opção aqui. Então, eu tenho uma fonte no tamanho de 150 e o espaçamento entre elas está com 66. Se eu quiser, por exemplo, aumentar esse espaçamento, eu posso colocar aqui 250, ou se eu quiser diminuir, geralmente esse espaçamento ele é um pouco maior do que o tamanho da fonte originalmente, né, por padrão da fonte. Então, se eu colocar aqui 150, ele fica nessa distância uma da outra. Você vê que eu tenho aqui a opção alto, que é a opção padrão, então se eu selecionar alto, ele fica com esse espaçamento. E se eu quiser deixar aqui mais junto, eu vou colocar aqui 100, e aí eu deixo aqui as fontes mais junto, tá? Vou voltar aqui para 0. Para 0 não, opa, eu tenho que voltar isso aqui para alto, deixa eu deixar ele aqui no alto. 0 é outra ferramenta. Esse VA aqui, ele é o espaçamento, né, entre as letras, ó. Então se eu diminuir, ele vai também aumentar o espaçamento entre as letras, aumentar ou diminuir. Você pode clicar com o número, pode usar a seta para a esquerda ou para a direita, ou então, uma que eu gosto bastante, você coloca o mouse bem por cima, assim que ele ativa aquela seta, aquele dedinho com as duas setas, e aí você vai diminuir ou aumentar o espaçamento entre as letras, tá? Aqui é como se eu achatasse a fonte. Então, por exemplo, eu quero que essa fonte cresça. Cresça não, que eu estique ela. Então, para mim esticar ela, eu vou segurar Shift e fazer isso aqui. Posso fazer isso? Pode. O problema é que é o seguinte, se você quiser voltar para o tamanho original, você não vai saber mais
qual que é o tamanho original, sei lá na frente do seu projeto, né? Aqui é óbvio, é só dar um Ctrl Z. Mas, por exemplo, se eu quiser esticar essa fonte e depois eu quiser voltar para o tamanho original, eu faço isso aqui, ó. Eu estou esticando a fonte, você está vendo? Se eu quiser aqui achatá-la um pouco mais, eu faço isso. E se eu quiser voltar para o tamanho original, é só selecionar e aqui no caso é 100%. Da mesma forma, esse slide aqui, ele vai fazer o espremimento dela, tá? Ele vai comprimir mais as fontes e aí você também pode, se lá na frente você quiser voltar para o tamanho normal, é só você colocar aqui 100%. Esse medida aqui, eu vou ficar devendo para vocês, porque eu não consegui achar a informação do que isso aqui faz numa fonte. Mas eu quero adiantar para vocês aqui uma coisa. Todas as outras ferramentas eu sempre usei. Agora, essa medida aqui eu nunca usei não, então não vou conseguir dizer para vocês o que ela faz, mas deve ter alguma coisa interessante. No nosso painel aqui, eu tenho todas essas opções ativas, então eu tenho aqui esse T gordinho, ele deixa uma fonte, às vezes a fonte ela não tem um negrito, e aí você quer deixar em negrito. Então, aqui eu tenho esse negrito aqui, que é o negrito falso, também não serve em todas as fontes. Aqui, por exemplo, a única coisa que ele fez foi mudar o espaçamento entre a letra, né? Mas ele não deixou ela mais bold, mais grossa. Aqui eu tenho itálico, normal, todo mundo sabe que é itálico. E aqui eu tenho outras opções interessantes. Eu vou já mostrar aqui, ó, riscado e o sublinhado, né? Essas duas opções aqui, eu gosto muito dela na parte de preço. Olha só, RS R$10,00. Então, digamos, por exemplo, que eu quero que esse RS fique menor, eu não quero ele tão grande. Então, eu venho aqui, clico nesse T aqui, o T com embaixo. E aí você viu que ele diminuiu o nosso RS. Mas ele ficou numa posição estranha. Como que eu faço para arrumar? Eu venho aqui, ó, nesse A, e aí eu posso selecionar isso aqui, ó. Eu posso colocar o número, ó, quero deixar ele aqui no meio. Perfeito, ele vai ficar aqui no meio. Agora eu vou selecionar aqui o ,00 e eu vou colocar ele para cima. Então o nosso ,00 foi lá para cima. Poxa, mas eu não queria ele tão em cima. Aí você vem aqui nesse A, e aí você vai mudando o slide até você achar a posição que você quer. A vantagem disso aqui é que é o seguinte, eu tenho uma fonte, apesar de estar em tamanhos diferentes, eu tenho ela no mesmo tamanho. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 250, proporcionalmente ele vai aumentar todo o resto. Diferentemente, se eu fizesse isso, por exemplo, aqui, deixa eu zerar tudo aqui, pronto, e vou colocar aqui em 0. Se eu quisesse diminuir esse RS e eu viesse aqui, por exemplo, ó, 150, na hora que eu fosse aumentar isso tudo, ó, por exemplo, selecionei tudo, olha o tamanho como é que ficou. Ele já, como tem dois tamanhos, ele fala assim, ó, qual que é o tamanho que é, porque eu não sei. E aí se eu colocar aqui, por exemplo, 200, ó, aí ele vai colocar a fonte inteira como 200. Então essa opção aqui, com esse T1 em cima e esse T1 embaixo, é uma opção que eu uso muito para isso, né? Para preço, mas pode ser, por exemplo, para grau, para aqueles números ordinários, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, então isso daí ajuda demais. E por último, mas não menos importante, olha só, aqui eu tenho eu acho que é um corretor de texto, você tem que trabalhar em qual idioma você está trabalhando o texto que você está digitando, não o texto do Photoshop, tá? Então, aqui português Brasil, então me parece que ele tem aqui um corretor de texto. Esse nit daqui é mais ou menos a definição da fonte. Às vezes você está trabalhando num documento muito pequeno, e aí se você usar esse suave, por exemplo, ele muda, deixa eu voltar aqui, ó, selecionar, tá nítido, eu vou mudar para suave. Você viu que as arestas aqui mesmo de uma fonte que tem uma reta, você viu que já não está tão reta assim, ó. Então, em nítida, fica bem retinho e em suave ele fica aí um pouco meio estranho, tá? Na impressão, dificilmente você vai ver isso, mas é sempre bom, recomendado, eu sempre gosto de trabalhar sempre com ela nítida, beleza? Então isso daí é o jeito que eu trabalho, mas
às vezes isso aqui é só na visualização, beleza? Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até agora, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixa o seu like aqui. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeo sobre Photoshop 3 vezes por semana neste canal, exatamente ao 12h15. Então, segunda, quarta e sexta, ao 12h15, eu tenho vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.